Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal e dessa vez comentarei sobre um assunto muito importante, que é sobre quando o autista não recebe o diagnóstico e passa a ser julgado muitas vezes por isso. Em outras palavras, é o sofrimento do autista com a ausência do diagnóstico. Por que eu decidi falar desse assunto? Primeiramente porque, como muitos sabem, eu recebi um diagnóstico tardio. Fui diagnosticado já depois de adulto, aos 25 anos de idade. Você que chegou agora, eu tenho um vídeo disponível aqui no card sobre como foi meu diagnóstico. Assista-o para você entender melhor sobre o que eu estou dizendo. E outra coisa também que eu quero dizer é o seguinte: durante esse tempo que eu não fui diagnosticado, muitas pessoas me julgavam, me olhavam como se eu fosse uma pessoa totalmente anormal, como se eu tivesse algum problema sério, entre outros problemas. Óbvio que nesse vídeo eu não quero partilhar desses problemas para que as pessoas tenham pena de mim, nem pensem que eu estou me fazendo de coitadinho, nem nada disso. Quero dizer porque quanto antes for feito o diagnóstico de uma pessoa com autismo, melhor, pois assim todos à sua volta devem entender como lidar com ele para que essa pessoa não sofra. Digo isso porque esse sofrimento que tive durante esses anos na infância, na adolescência, foi muito grande. Assim, eu não diria que foi algo totalmente devastador, porque tive uma vida muito tranquila, feliz durante todo esse tempo, mas ainda assim eu tive muito sofrimento, porque as pessoas ainda assim não entendiam o que se passava comigo, achavam que eu tinha manias, que eu era muitas vezes preguiçoso, e isso tudo me magoou muito. Eu me sentia um inútil e houve momentos até, principalmente na adolescência, que eu tinha pensamento suicida. E isso tudo me incomodava demais. E quanto antes o diagnóstico for feito, melhor, pois ainda assim tende a evitar que a pessoa sofra e muito. Isso tudo aconteceu comigo ainda na infância, porque desde então as características do autismo já se manifestavam. E com a ausência do diagnóstico, o que aconteceu? As pessoas já me julgavam e muito. Me julgavam por eu me isolar bastante, achando que isso era uma coisa normal. Eu me isolava, as pessoas já achavam que isso era algo absurdo. Muitas vezes, durante a infância e adolescência principalmente, os meus pais eram chamados na escola e diziam que esse hábito era algo totalmente errado. Uma coisa que não deveria nunca acontecer. E isso sempre me deixava preocupado, porque eu me isolava, mas não causava problema algum aos outros. E por que eles se sentiam tão incomodados assim com isso? Foi uma coisa que sempre me deixou em dúvida, e quando eu fui diagnosticado, eu pude entender o porquê disso tudo. Eu inclusive falo do isolamento muitas vezes nesse canal e tem alguns vídeos que inclusive deixei disponíveis aqui no card para que você assista se você não lembra deles ou se você que acabou de chegar não viu ainda. E outra característica também que se manifestava muito eram as estereotipias. Eu até fiz outro vídeo sobre isso um tempo atrás que também está disponível aqui. E justamente pelas estereotipias, muitas pessoas achavam que era um comportamento também anormal. Os colegas na escola, principalmente na infância, achavam que eu era louco, que eu era demente, que eu tinha algum problema. Já fui taxado de retardado. E isso tudo me deixava muito magoado por dentro, me deixava ferido por dentro. E isso me deixou muitas vezes com vontade de nem querer socializar, nem querer ter gente perto de mim. E é outra coisa, sim, que as pessoas que lidam com os autistas têm que saber que elas existem. Essas características são evidentes, sim, e isso independente do nível do autismo. E devem ser bem trabalhadas, bem analisadas por todos em volta, justamente para que o autista possa se sentir bem com todos à sua volta. E principalmente também em relação ao isolamento, nunca obrigue o autista a socializar. Não é qualquer pessoa que ele vai querer socializar e também não é sempre que ele vai se sentir apto para isso. Outras dessas características também que se manifestavam era a seletividade alimentar. Eu inclusive falo um pouco sobre o paladar do autismo,
Só não comentei sobre a seletividade ainda. Futuramente farei um vídeo só sobre isso. E por causa disso, muita gente à minha volta dizia que eu deveria experimentar os alimentos, mas eu também não sabia o porquê de eu não querer experimentar, justamente porque as características do olfato e do paladar estavam se manifestando, porque o autista ele possui os sentidos fortes e sensíveis. Com o paladar e o olfato acontecia isso, e muitas vezes eu não queria nem experimentar o alimento por causa do forte odor, ou justamente por ele aparentemente ter um gosto muito ruim. E justamente por isso, o que acontecia? As pessoas achavam que eu tinha frescura, que eu não queria experimentar, que eu era enjoado, e muitas dessas coisas eu tive que aguentar ouvir durante muito tempo. Algumas vezes até tive que lidar com comparações. Como assim comparações? Exatamente. Eu era comparado com pessoas à minha volta. Por exemplo, um parente que tinha mais ou menos a minha idade, que experimentava sem qualquer restrição, diziam, olha, o fulano ali experimenta. E isso me deixava magoado, porque dão a entender que ele, só porque ele experimenta, ele é melhor do que eu. Era uma coisa que vinha na minha cabeça. Claro, ninguém é melhor do que ninguém, mas isso me magoou profundamente. E isso acontece e muito com muitos autistas que ainda não receberam o diagnóstico, ou até você que é adulto autista já deve ter passado por uma situação parecida com essa. Foi com você assim? Comente aqui embaixo. E outras coisas também, como por exemplo, que eu era comparado com pessoas necessitadas que muitas vezes não tinham o que comer, e se oferecesse aquela comida que eu não gostei, ou que eu tive esse preconceito também, iam dizer que ela ia se ajoelhar, agradecer a Deus e comer tudo em segundos. Outra coisa que também me revoltou, me deixou para baixo. Foi com você isso também? Comente aqui. É importante que vocês comentem para que as pessoas entendam que isso tudo é uma coisa séria e não é frescura da nossa parte, nem qualquer outro problema relacionado a isso, porque isso tudo é uma coisa muito séria. Esses foram alguns dos problemas que eu enfrentei por não ser diagnosticado. Mas o que eu queria dizer agora é o seguinte: você que é autista e adulto e passou por tudo isso, pense o seguinte: você agora tem condições melhores de lidar com isso. Você pode sim superar essas dificuldades, mas ainda assim elas persistem. É necessário que as pessoas à sua volta entendam que você faz o seu melhor para superar. E não adianta elas continuarem te julgando que você não quer superar, não quer lutar contra isso. É necessário que elas tenham paciência, pois dependendo do momento a gente pode demorar bastante tempo sim para conseguir. Vocês que são pais de autistas, entendam o seguinte: é difícil sim lidar com tudo isso, mas não é impossível. Muitas vezes vocês vão ter que ter paciência, pois muitas vezes as coisas demoram para acontecer. Cada um leva um tempo para conseguir atingir suas metas. E um recado muito importante aos neurotípicos que estão assistindo esse vídeo: não julguem os autistas. Julgá-los, fazer comentários desse nível, como eu mencionei até agora, só vai fazer com que a pessoa se sinta ainda pior. E isso irá feri-la profundamente, de modo que ela possa até desenvolver uma forte depressão e até mesmo ansiedade. Portanto, cuidado com o que você for comentar com os autistas. Eu espero sim que o vídeo tenha sido esclarecedor, que vocês tenham entendido bem o que eu quero dizer. Se você tiver alguma dúvida também, comente aqui embaixo. E mais uma vez eu agradeço a todos pela compreensão. Se você gostou do vídeo, eu peço que por favor clique no gostei. E se você quiser também, inscreva-se no meu canal. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Tchau!